Bom dia, mas bom dia mesmo. Está no ar mais um programa da Primeira Igreja Batista em Três Marias. O nosso templo está situado à rua Curitiba, 158, bairro JK, bem próximo ao centro de nossa cidade. E você é o nosso convidado para no domingo, 7h30 da noite, estar ali conosco para agradecer a Deus, receber uma bênção, louvar o Senhor pelas suas maravilhas, pelo aquilo que tem feito na sua vida, na nossa vida. E se você não tem recebido as bênçãos de Deus, se você anda amargurado, triste, macambuzo, sorumbático, deprimido, se você tem dúvida a respeito da existência de Deus, meu prezado rádio ouvinte, minha prezada rádio ouvinte, eu convido a você, eu incito-o para que você vá até ali ao templo da Primeira Igreja e seja recebido pelos irmãos ali e seja também uma bênção na vida em que você está vivendo. Nós queremos hoje falar sobre o braço da salvação. E para isto, nós iremos ler o profeta Isaías. Isaías está lá no Velho Testamento, profeta lá do Velho Testamento, que viveu 700 anos antes de Cristo. Isaías, capítulo 59, de 1 a 4. E depois nós iremos ler os versículos de 11 a 16, que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem iniquidade. Agora vamos para o versículo 11. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos o juízo, e ele não aparece, pela salvação, e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, ó Deus, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar e o mentir contra o Senhor, e o retirar-mo-nos do nosso Deus, e o falar de opressão e rebelião, e o conceber e expectorar do coração palavras de falsidade. Pelo que o juízo se tornou atrás, e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojados. E o Senhor o viu, e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Meu prezado rádio ouvinte, minha prezada rádio ouvinte, temos visto nesses últimos dias o que vem sendo veiculado pelos órgãos de comunicação, como jornais, televisão, internet, etc. A insatisfação por parte da população brasileira quanto à má administração do dinheiro público
pelos governantes de nosso país, o que contribuiu para que a população se manifestasse por meio de cartazes, passeatas e palavras de ordem contra tudo o que está acontecendo nos meios de transportes públicos, na saúde, na educação, na segurança, etc, etc. Muitos de nossos políticos entenderam perfeitamente o reclame do povo brasileiro e apoiaram. E é claro que apoiaram até certo ponto e não apoiaram aqueles que foi um pequeno grupo, cometeram atos de anarquia, depredação, saques e vandalismo dos bens públicos. Assistiam pela televisão também muitos políticos, comentaristas, observadores internacionais e jornalistas apresentarem os sintomas e as possíveis causas da confusão e a anarquia que tomaram conta do nosso país. Apresentaram como causa provável ou primordial ou primária a má versação das verbas públicas, o fraco desempenho dos políticos, pessoas não capacitadas e habilitadas em postos de direção no governo, etc, etc. Mas voltando aqui para a palavra do nosso profeta Isaías. Isaías estava vivendo uma situação semelhante a essa que presenciamos nesses últimos dias de junho e início de julho. Isaías via a corrupção generalizada no meio do seu povo. Isso fica bem claro nos versículos 3, 4, 7 e 11 de Isaías 59. Quando lemos: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Parece até que é a notícia de hoje, né? Mas não, isso está escrito lá no profeta Isaías, que viveu 700 anos antes de Cristo. Então é como se dessemos um passo no tempo há 2.700 anos atrás. Que coisa, né? A palavra de Deus é maravilhosíssima, porque ela é atualíssima. O profeta Isaías descreve o quadro social, político e espiritual de seu povo pela visão divina. E ele arremata, lá no versículo 16, ele diz assim: e viu Deus que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Isaías 59, versículo 16. Deus estava admirado pelo estado de coisas que estava acontecendo no povo, chamado povo de Deus, o seu povo, que conhecia a palavra de Deus, que conhecia os mandamentos, mas este povo tinha se desviado, tinha se corrompido, tinha se rebelado e tinha abandonado o Deus verdadeiro. Deus se maravilhou dessa situação. Maravilhou não com alegria, mas com tristeza, com contrição. E ele viu que não havia nenhum intercessor, alguém que estivesse intercedendo, clamando pelo povo. E o que Deus fez? Através da boca de Isaías, prometeu um Salvador, prometeu do seu próprio braço. Isto quer dizer, saiu do próprio Deus a intenção de salvar este povo. E quando eu digo povo, é o povo globalizado. Deus atendeu, Deus estabeleceu um plano de salvação que nos alcança hoje. O plano de Deus de resgate do homem,
o homem que estava corrompido, o homem que estava indo a passos largos para o inferno, para a perdição, para a cova, Deus estabelece com o seu próprio braço. Esse braço é o braço Jesus Cristo, que ele envia. O apóstolo João, de maneira magistral, no seu evangelho, no capítulo 3, versículo 16, o evangelista João registra o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus envia o seu Filho. Mas no tempo de Isaías não tinha ainda Jesus, mas tinha promessa, tinha a palavra, e a palavra de Deus, ela não está situada, compartimentada, presa ao tempo. O tempo é só para nós, meu prezado rádio ouvinte, minha prezada rádio ouvinte. A questão de tempo é só para o homem. Deus, ele é infinito, Deus é eterno. Então, as coisas estão todas já patenteadas diante dele. Por isso que Jó, lá do Velho Testamento, Jó capítulo 23, versículo 14, quando Jó estava vivendo uma situação degradante, uma situação de enfermidade, de abandono e de enfermidade terminal, Jó não perde a sua fé, Jó continua firme e ele diz: eu sei, Jó 23, versículo 14, eu sei que Deus cumprirá tudo aquilo que está escrito a meu respeito. E muitas coisas ainda como estas tem consigo. Então, a sua história, meu prezado rádio ouvinte, minha prezada rádio ouvinte, já está escrita nos anais do nosso Deus, no livro do nosso Deus. Mas você pode mudar o histórico da sua vida, você pode mudar a senda da sua vida, a sorte da sua vida, quando você se coloca na mão deste Deus maravilhoso, deste braço de salvação que é Jesus Cristo. Venha para Jesus, abra o seu coração, diga sim para Jesus. Então, quando você diz sim para Jesus, Jesus entra na sua vida e faz uma mudança, uma revolução espiritual. Mas voltando ao nosso profeta Isaías e ao texto que nós iniciamos, nós vemos que Isaías viu as consequências de um povo conturbado, desorientado, que buscava o equilíbrio e a justiça social, mas não as encontrava. Mas qual seria a causa de tantos infortúnios, injustiças, mentiras, corrupções, desmandos civis? Qual seria? Assim como ao tempo de Isaías, os homens apresentam como causas primárias o erro dos governantes para com os menos favorecidos, economicamente e socialmente, o despreparo dos mesmos, a corrupção, a frouxidão da justiça, etc, etc, etc. Isaías, no entanto, sabia, como homem e mensageiro de Deus, que a causa primeira, a causa primária, e nos nossos dias também, a causa é espiritual. Vemos claramente no versículo 2 do nosso texto básico que nós começamos aqui, Isaías 59. O versículo 2 diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Temos aqui a verdadeira causa da degradação do homem, o pecado, a desobediência à palavra de Deus. Isaías viu que ninguém poderia resolver o problema do homem. Deus observou que não havia ninguém que pudesse interceder perfeitamente a ele pelo povo. No entanto, diante de tal impossibilidade, Deus mesmo estendeu o seu braço, providenciou que da sua própria pessoa se estabelecesse a salvação. E essa salvação, hoje,
só podemos ter em Jesus, como falamos anteriormente. O pecado, meu prezado rádio ouvinte, minha pesada rádio ouvinte, nos afasta de Deus e ficamos irremediavelmente cegos, espiritualmente falando. Paulo nos fala lá na sua carta à igreja de Roma, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E mais adiante, o próprio apóstolo Paulo complementa, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. E Paulo mais à frente ainda acrescenta, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Meu prezado rádio ouvinte, minha prezada rádio ouvinte, o nosso tempo exauriu-se. Continuaremos este assunto, este tema, amanhã, quinta-feira, se Deus assim o permitir. Que Deus te abençoe. Amém e amém.